quero ir direto ao assunto. Eu tive 2 sonhos nesses últimos dias e quero compartilhar com os irmãos. Não só eu, quanto outros irmãos estão tendo vários e vários sonhos que apontam para o fim de tudo e o início da nossa redenção. Então eu espero que os irmãos prestem atenção em tudo que você vai ouvir aqui. Eu vou falar primeiro de um sonho, para que não fique cansativo. No próximo vídeo eu falarei do outro sonho. O primeiro sonho que eu tive foi quando começa a tribulação. E o segundo sonho que eu tive foi a respeito de uma bomba nuclear que vai explodir a qualquer momento. Eu vou contar o primeiro sonho e no próximo vídeo eu conto o segundo, para que não fique tão cansativo para os irmãos. Nesse primeiro sonho que eu tive, eu sonhei que eu interpreto ele. Se os irmãos tiverem outra interpretação, podem deixar aí nos comentários. Preste atenção, mas eu interpretei ele como início da tribulação. Eu estava como se fosse numa praia. Eu não consegui identificar no momento se aquilo era uma praia ou era um rio muito grande. Acredito eu ser uma praia. E eu estava como se fosse com um monte de pé de coco nas minhas costas, assim por trás de mim, né? E com isso eu estava como se fosse numa confraternização de alguém, eu não sei dizer bem, mas era como se fosse uma confraternização, todo mundo se divertindo, todo mundo brincando, jogando bola, aquelas coisas todas. Só que eu estava com um pressentimento naquele dia que alguma coisa poderia acontecer. Então eu fiquei no meu canto sentado, chegou outro irmão para mim e me chamou para jogar. Vamos jogar bola? Aí eu peguei e disse, não, estou aqui de boa meditando, mas o que é que está acontecendo? Eu digo, não, eu só estou meditando aqui, olhando essa paisagem e achando ela muito bonita. E aí o irmão pegou e disse, eu vou pegar a bola para a gente brincar. Aí eu disse, não, eu não quero não, eu vou ficar aqui meditando mesmo. Aí ele disse, não, eu vou pegar assim mesmo. Saiu e foi buscar essa bola. Na mesma hora que ele sai, começa a dar uma ventania muito grande. E lá começou aquele vento forte. Eu comecei a olhar para todos os lugares. E aquele vento muito forte balançava aquelas águas. E os pés de coco que estavam nas minhas costas se balançavam muito também. Com isso, eu me espantava, levantava e ficava ali. Eu ficava com muito medo. Sinceramente, eu ficava com muito medo com o que eu estava vendo naquele momento. Aí eu olhava assim para um lado, olhava para o outro, e aquele negócio tudo balançando. Até então, eu fazia de conta que aquilo ali era normal. Mas eu sentia que alguma coisa estava acontecendo naquele momento. Na mesma hora, o irmão chega com a bola. Quando ele joga a bola para mim, eu peguei ela e joguei de volta. O irmão jogou novamente a bola para mim. E a bola foi parar perto de um pé de coco, em uma casa. Eu fui buscar essa bola. Quando eu fui buscar essa bola, eu vi os pés de coco, era aqueles coco amarelo. Não sei se os irmãos conhecem, acredito que sim, que muitas pessoas usam eles para fazer remédio, chá e entre outras coisas. Também beber também, né? Mas, no entanto, essa bola foi parar lá perto. Aí eu vi aqueles cocos bonitos, aí eu disse, irmão, dá uma pausa aí, que eu vou tentar tirar um coco desse aqui pra mim. Porque esse coco aqui, a água é bem docinha. Isso tudo no sonho. Aí ele disse, tá bom, vai. Eu pegava um taco, um pedaço de pau que tava lá e tentava jogar nesse coco pra derrubar. Só que quando eu ia fazer isso, vizinha minha casa, vizinha esse pé de coco, tinha uma casa de uma senhora que me parece que vendia bugiganga. Bugiganga é essas coisinhas de casa mesmo, assim, panela, não sei como é que os irmãos
conhece aí na sua cidade, mas que vende besteira, tipo panela, sacola, essas besteirinhas pequenas que tem muito em... esqueci o nome agora. Inconveniência. Isso, inconveniência. Aí o que acontece? Eu vi umas panelas lá e nesse sonho eu sabia que minha esposa queria essa justamente panela. Eu bati lá na porta e chamava. Opa, tô de casa. Aí vinha uma senhora. Aí eu perguntava, aquelas panelas ali, moça, quanto é? Aí ela falava, entre para o senhor dar uma olhadinha. Uma anciã, muito velha mesmo. Eu acho que ela deveria ter por volta de uns 80 e tantos anos. Muito velhinha mesmo. Aí ela abria a porta, eu entrava. E eu sei que cada saco de panela, existia 3 panelas dentro, certo? Cada saco existia 3 sacolas. E nessas 3 sacolas, cada sacola tinha 3 panelas. Como eu sabia que minha esposa queria muito essas panelas, eu comprava as 3. Aí eu perguntava a ela, quanto é essas panelas? Ela falava, é R$20 cada saco. Aí eu dizia, então eu quero as 3. Nisso, ela tirava a sacola de lá do pendurado lá que estava, me dava os 3 pacotes. Eu dava R$100 a ela. Quando eu entregava os R$100 na mão dela, ela dizia para mim que não tinha troco, sentia como eu ir trocar. Eu saía à procura de trocar esse dinheiro. Quando eu voltava, eu já tinha trocado o dinheiro, conseguia fazer uma troca e a pessoa me devolvia 5 notas de R$20. Eu voltava, entregava os R$60 a ela, ficava com 40. Ela me dava a panela. É aí onde tudo começou a se encaixar. Quando eu vou saindo, eu vi um quadro meio perturbador. Um quadro meio bagunçado. Não sei explicar bem o que tinha ali. Eu olhava para aquele quadro e perguntava a ela o que significava aquilo. Ela falava para mim que aquilo era o início da tribulação. Aí eu perguntava, como assim o início da tribulação? No sonho, eu tinha um pouco de entendimento do que iria acontecer no fim. Só que eu, tirava onda de doido assim e fazia de conta que não tinha conhecimento de nada para ver o que é que ela dizia. Aí eu perguntava, como é que a senhora diz que isso é o quadro, que é o início da tribulação? Eu queria que a senhora me explicasse o que significa isso, tribulação, o que é que vai acontecer e tal. Aí ela pegava e dizia, meu filho, senta aqui. Aí eu sentava. Ela dizia, olha, a tribulação vai começar. Nós estamos passando um período muito complicado na nossa vida. E irá começar a qualquer momento. Mas muitas pessoas estão desapercebidas e vão deixar passar sem realmente ficar esperto com o que vem pela frente. Aí eu perguntava, mas o que é que vem pela frente? O que é que vai acontecer? Tem como a senhora me explicar? Aí ela dizia, meu filho, a igreja vai passar por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Aí eu dizia, mas o que significa isso? Ela dizia que ia passar 3 anos e meio a igreja aqui na Terra. Porém, ela não me explicava qual igreja ia passar esse tempo aqui na Terra. Porque se você ler lá em Apocalipse, João recebe a revelação e Deus revela através do seu anjo a ele que fale sobre as 7 igrejas. E a gente sabe que em Apocalipse 3:10 fala claramente que a igreja de Filadélfia será livrada da hora e não na hora. A questão do arrebatamento
é algo que é indiscutível. Não tem como discutir o arrebatamento com ninguém. Com ninguém. Qualquer pessoa que chegar para você e dizer que o arrebatamento não vai acontecer, que vai passar pela tribulação e tal, aquela coisa toda, por favor, sai de perto dessa pessoa. Porque essa pessoa está tentando roubar a sua coroa. Ela vai passar por um grande problema e quer levar você junto. Então não dê ouvido ao que essa pessoa tem a falar. Apenas não escute. Mantenha a sua fé e o foco na palavra de Deus. Aí, voltando ao sonho, ela dizia que a igreja ia passar por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Eu perguntava o que era, ela falava que a igreja ia passar por 3 anos e meio, só que ela não especificava qual igreja era essa. Mas a gente que lê Apocalipse, a gente entende que são todas as igrejas fora Filadélfia, certo? Aí eu dizia, mas vai ser muito complicado. Ela falava que ia ser muito difícil e muitos não iam aguentar, ia ceder a tentação que viria sobre o mundo. Aí eu perguntava, mas a senhora sabe quando isso vai acontecer? Isso tudo no sonho. Eu perguntava a ela quando que ia acontecer. Ela dizia, meu filho, isso vai acontecer em 2023. Ela falou claramente 2023. E quando ela falava 2023, eu me arrepiava na hora, ficava muito angustiado, porque eu sabia que a gente já estava naquele sonho em 2022. Inclusive, se os irmãos verem o primeiro vídeo que eu postei nesse canal, eu fiz uma referência como se eu tivesse meio perdido sobre um sonho que eu tive e mandei isso para um irmão, para um pastor analisar. Só que meu intuito não era que o pastor analisasse, era para os irmãos entenderem que muitos e muitos pastores que estão ali a ensinar, eles estão perdidos, eles não sabem, porque até hoje eu espero a resposta dele e ele não deu resposta para mim, mas o foco é Cristo, tudo bem. Então o que acontece? Aí quando ela falava isso para mim, que ia começar em 2023, aí eu perguntava mais coisa a ela, só que ela se calava, ela não falava mais nada. E nisso eu me acordei muito, mas muito angustiado e com aquela adrenalina, com medo. Chamei minha esposa, a gente conversou sobre o assunto e ela disse que tem tudo para acontecer exatamente como foi dito no sonho. A questão da data, que algumas pessoas podem querer criticar, é complicado muitas das vezes você explicar coisas assim com áudio. Geralmente tem muitas e muitas coisas que seria bom a gente explicar pessoalmente a quem tem dúvidas. Então não vou me estender sobre isso, sobre a questão de datas. Mas Deus deixou aí as estações, deixou o sol, deixou a lua, deixou os tempos, para que a gente ficasse ali esperto quando algo fosse acontecer, como por exemplo, a chuva. Quando ela vai chegar, primeiro escurece, as nuvens ficam cheias. Deus avisa antes que a chuva venha. Muitas pessoas se molham porque não quis se prevenir, porque muitas das vezes diz, só tá bonito para chover, mas não vai chover. No fim de tudo, acaba chovendo e se molhando. O arrebatamento é a mesma coisa. Pessoas estão sonhando, pessoas estão recebendo revelações, estão contando e muitos estão debochando. Mas tenham força, irmão. Se você tiver um sonho, se você tiver uma revelação, comente com as pessoas que estão próximas de você. Porque essas pessoas precisam ouvir que o arrebatamento está próximo, e está muito próximo. E vai aparecer muitos e muitos enviados do diabo para atrapalhar e tentar desfocar você do verdadeiro caminho que você deve trilhar. Então fique esperto porque as coisas estão acontecendo e cabe a você se prevenir ou não, acreditar ou não, ter fé ou não.